Olá, meu caro aluno. Hoje a gente está aqui com o apoio do curso ESAT pré-vestibular, o melhor curso aí de matemática e natureza de São Luís. E a nossa aula hoje vai ser justamente sobre os radicais orgânicos. Primeiramente, pessoal, a gente tem que entender o que é um radical. Quando a gente fala de radical, a gente está falando de uma espécie que está deficiente de elétrons. Vamos imaginar, por exemplo, que eu tenho essa molécula aqui desse hidrocarboneto, que é o chamado metano, e a gente sabe que o carbono ele tem que fazer 4 ligações. Vimos isso na aula passada. Então você percebe aqui que eu tenho 4 ligações com o hidrogênio. Agora, vamos imaginar que aqui exista um par de elétrons, né? Aqui entre o carbono e o hidrogênio há uma ligação química. E imagina que houve uma quebra dessa ligação, de modo que tanto o hidrogênio ficou com seu elétron, quanto o carbono ficou com seu elétron. Ora, quer dizer que quando eu contar o número de elétrons que tem nesse carbono, vocês vão ver que cada ligação dessa são 2 elétrons, 2, 4, 6. Com esse elétron sozinho, tem 7 elétrons, ou seja, existe um número ímpar de elétrons. Pessoal, quando uma espécie, quando um certo composto possui um número ímpar de elétrons, nós chamamos isso de radical livre. Os radicais, para serem chamados de radicais, eles têm que ter esse elétron que está sozinho, precisando de um outro elétron para fazer ligação. É o que nós chamamos de valência livre, tá? Lembrando que quando esse radical ele entra numa cadeia, eu não posso mais chamar ele de radical. Ele vai ser chamado de substituinte. Então, por exemplo, suponha que você tenha uma cadeia de carbonos e aí você encontre esse radical que eu estou falando bem aqui, o CH3, né? O radical metil, esse cara aqui que a gente vai escrever. Então, numa cadeia, ele vai estar aqui, ó, engatado numa cadeia principal, ó. Ele vai estar conectado a uma cadeia principal. Nesse caso aqui, eu não posso mais chamar ele de radical, porque ele não está livre. Então, esse cara aqui é chamado de substituinte, tá? Marlos, então, quando eu quero colocar o nome de um substituinte, eu não teria, então, que colocar o nome do radical? Exatamente. Só que lembra que quando você for colocar o nome desse substituinte, você tem que imaginar que esse carbono aqui não existe. Você tem que imaginar que esse cara, ele está livre, certo? Então, para fazer a nomenclatura de um radical, de um substituinte, você tem que fazer a nomenclatura primeiro do radical que deu origem a ele. Quando ele está conectado na cadeia, então esse cara passa a ser considerado um substituinte e na hora de eu nomeá-lo, eu não posso levar em consideração o carbono que está no que nós chamamos de cadeia principal. Então, bora entender isso. Então, Marlos, então radicais são espécies que estão deficientes de elétrons, estão com número ímpar de elétrons, porque houve uma quebra de ligação. Ele é considerado um radical livre, porque falta uma ligação, um elétron para completar a teoria do octeto dele, né? Os 8 elétrons. Consequentemente, ele tem um número ímpar. Mas quando esse radical entra numa cadeia carbônica, ele passa a ser chamado de substituinte. Marlos, e como é que nós fazemos o nome desses radicais? É bem simples, pessoal. A nomenclatura de um radical, e a gente está estudando na aula de hoje, os radicais que só possuem uma valência livre, apenas uma valência, tá? Então, esses radicais que apresentam apenas uma valência são chamados de radicais monovalentes, tá? Outras aulas vocês terão os radicais bivalentes, mas essa aqui é uma aula de radicais monovalentes. Então, toda vez que o radical ele é monovalente, nós vamos usar a terminação -il. Então, toda vez que você ouve, olha, metil, etil, fenil, quer dizer que ele só tem uma valência. Quer dizer que ele só se conecta uma vez na cadeia principal. Ó, isso aqui é a valência. Esse tracinho aqui que está conectando ele na cadeia principal é o que nós chamamos de valência. Então, todo radical que se conecta apenas por uma ligação na cadeia principal, nós chamamos ele de radical monovalente. E a terminação dele sempre será -il. Então, olha como é muito fácil. A nomenclatura de um radical, você vai colocar o prefixo. Esse prefixo sempre será o número de carbonos que tem ao todo no teu radical. Que a partir de agora, a gente vai entender o seguinte, até o número 4, até 4 carbonos, a gente usa uma nomenclatura empírica, que foi inventada, tá? Ó, um carbono met, 2 carbonos et, ET, 3 carbonos prop, PROP,
4 carbonos but, BUT. A partir de 5 carbonos em diante, você já vai ter a nomenclatura igual time de futebol. Pentacampeão, hexacampeão, octa. Então você já vai ter pente, hex, hept, oct, certo? Mas até 4, esses nomes aqui você infelizmente tem que decorar mesmo, tá? 1 carbono met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but. Então veja, tá aqui a minha valência livre, ou seja, ele é um radical monovalente. A terminação eu já sei que é il. E eu vou colocar aqui prefixo 1 carbono. Prefixo para 1 carbono é met. E a terminação para um radical que só faz uma ligação, il. Então aqui eu tenho um radical metil. Aqui eu já tenho 2 carbonos. Prefixo para 2 carbonos, et. E a terminação para radical, il. Então é o radical etil. Só que aí vem um pequeno problema, pessoal. Até 2 carbonos, você percebe que é muito fácil fazer a nomenclatura. 1 carbono met, 2 carbonos et. O problema está em radicais que tem mais de 2 carbonos. Onde é que entra o problema? Porque se eu fizer um radical com 3 carbonos, há 2 possibilidades de eu ter esse radical, tá? Vou botar aqui 2 possibilidades, ó. Vou colocar a valência bem aqui na extremidade, ó. E vou colocar agora a valência bem no centro do radical. Bem no centro do radical. Então quer dizer que se eu for colocar o nome desses 2 radicais, eu vou ter que pegar o prefixo, que é o número de carbonos, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, o prefixo é prop, certo? E o sufixo, que no caso, como é uma valência apenas, il. Então esse aqui é o radical propil. Mas se eu fizer o de lá, eu também tenho quantos carbonos? 3. Prefixo para 3, prop. E a terminação de radical, il. Então você percebe que quando chega ao número de 3 carbonos em diante, eu posso ter posições diferentes para minha valência. E essas posições diferentes para a valência vão me gerar radicais diferentes. No entanto, o nome, obedecendo esse princípio de prefixo mais sufixo il, seria o mesmo, ó, propil, propil. Então, a partir de 3 carbonos, é necessário que a gente faça um prefixo a mais, o chamado prefixo diferenciador, que serve para diferenciar esse radical desse outro radical. E como é que eu vou saber, Marlos, como será esse prefixo diferenciador? Vamos para cá. Então, pessoal, os prefixos diferenciadores, eles servem justamente para diferenciar radicais com o mesmo número de carbonos. Então, por exemplo, vocês estão vendo 4 radicais, onde os 4 radicais contando ao todo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ou seja, se todos têm 4 carbonos, o prefixo para esse aqui é but, esse é but, esse é but e esse é but. A terminação, como é monovalente, ó, só faz uma ligação, il, il, il e il. Então você percebe que os 4 radicais são chamados de radicais butil, mas são visivelmente radicais diferentes. Então como é que a gente vai matar essa charada? É bem simples. Então a partir de 2 carbonos, de 3 em diante, você vai ter que usar esses prefixos diferenciadores, que é muito fácil, ó pessoal. Vocês vão olhar para a valência, que é justamente aonde o radical se conecta na cadeia principal, tá? Vou já fazer um exemplo. Olhando para essa valência, se essa valência tiver um carbono primário, ou seja, um carbono que só se liga a outro carbono, ou você vai chamar ele de N, quando a cadeia for normal, uma sequência de carbonos, ou você vai chamar ele de iso, quando a cadeia tiver uma ramificação. Presta atenção. Então, se a valência for no carbono primário, ou ele é N ou ele é iso. N de cadeia normal, iso, cadeia ramificada. Se a valência estiver no carbono secundário, ou seja, que se liga a 2 carbonos, você vai chamar ele de sec ou simplesmente S. Se a valência estiver no carbono terciário, que se liga a 3, você vai chamar ele de tércio, terc ou simplesmente T. Então, bora para cá como é simples. Vocês estão vendo aqui a valência. Vocês estão percebendo que esse carbono aqui só se liga a outro carbono. Ele é um carbono primário. Se ele é um carbono primário, eu faço a pergunta. Tu é uma cadeia normal ou tu és uma cadeia ramificada? Veja que a cadeia lá não tem ramificação. Ela é uma cadeia de uma sequência única de carbonos.
Consequentemente, se a cadeia é normal, eu chamo esse radical de N-butil. Veja, aqui a valência, tá aqui a valência, ligada a um carbono que só se liga a outro carbono. É um carbono primário. Se é um carbono primário, ou ele é N ou ele é iso. Mas você percebe que eu tenho dois caminhos. Ou eu vou direto ou eu desço. Ou seja, isso é uma ramificação. Então, como essa valência está no carbono primário, mas a cadeia é ramificada, então eu chamo esse radical de iso. Só que cuidado, pessoal. Iso é um prefixo que não se destaca com hífen. Então, o único prefixo que não se destaca com hífen, desses que eu estou colocando no quadro, é o iso. Então, você escreve o iso junto, assim, ó. Isobutil, certo? Ele não é destacado com hífen. Muito bem. Agora, vocês percebem que nesse radical aqui, a valência está nesse carbono bem aqui, que se liga a dois outros carbonos. É um carbono o quê? Secundário. Se ele é um carbono secundário, então nós chamamos esse radical de sec-butil. E agora vocês percebem que a valência desse último aqui está num carbono que se liga a três outros carbonos, ou seja, é um carbono terciário. Portanto, esse radical é chamado de terc-butil. Aí você deve estar perguntando, mas Marlos, e aí como é que eu vejo isso na prática? Vamos para o exemplo. Bom, pessoal, aqui tem um exemplo simples, só para a gente entender como é que é feita essa questão de identificação da ramificação. Vocês vão ver nas aulas posteriores da gente de nomenclatura dos compostos orgânicos que é preciso a gente determinar a primeira chamada cadeia principal, que nesse caso aqui seria a cadeia mais longa, né? Então vamos imaginar que aqui seja a cadeia principal. Não é o intuito da aula de hoje falar de cadeia principal ainda, tá? A gente só está aprendendo a colocar nome de radicais. Então, essa cadeia que eu estou circulando é chamada de cadeia principal. Tudo bem? Agora, pessoal, tudo isso aqui que ficou conectado a essa cadeia principal são os meus radicais, são os meus substituintes. Não é nem radical. Lembra que radical só se estiver livre. Ele é o substituinte, tá? Ele está entrando na cadeia substituindo um dos hidrogênios. Então, ele é um substituinte. Mas para eu colocar o nome desses substituintes, eu tenho que colocar o nome dos radicais. Pessoal, e aqui que mora o perigo, porque quando você vai colocar o nome, você não pode contar com o carbono da cadeia. Você tem que imaginar o radical como se ele estivesse livre. Por exemplo, aqui esse cara, ó, esse CH3 aqui em cima. Imagina que não exista esse carbono da cadeia. Vocês estão percebendo que isso aqui seria a minha valência, ó. Isso aqui é a valência, ó. A valência é onde eu conecto na cadeia. Então veja que aquele radical só tem um único carbono. Se só tem um carbono aqui, o prefixo para ele é met. Não é isso, pessoal? O prefixo para um carbono é met. E a terminação, il, porque é um radical monovalente. Então nós temos aí o nosso substituinte metil, certo? Aqui nesse segundo caso, eu tenho aqui a valência, esquece o carbono da cadeia. Quantos carbonos tem esse radical? 2 carbonos. Se só tem 2 carbonos, o prefixo para 2 é et. Então esse aqui é o meu radical etil. Até aí tá fácil, porque até 2 carbonos não tem prefixo diferenciador, certo? Mas agora eu tenho 2 radicais com mais de 2 carbonos e eu preciso identificar que tipo de radical ele é. Pessoal, olha como é simples. Eu esqueço o carbono da cadeia, tá aqui a minha valência, porque se você contar o carbono da cadeia, esse carbono aqui tá ligado a 3 carbonos, não é isso? Um aqui, ó, 2, 3. Ele seria terciário. Só que na hora que você vai nomear o teu substituinte, tu não pode contar com esse carbono da cadeia. É como se esse cara estivesse fora da cadeia, estivesse livre. Então, se você olhar para essa valência, você percebe que esse carbono, tirando da cadeia, está ligado a esse carbono aqui da direita e a esse carbono aqui de baixo. Ou seja, ele é um carbono secundário. Então, se ele é um carbono secundário, valência no carbono secundário, já começa a escrever do sec, bem na frente. E aí eu vou, 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, qual é o prefixo? But. Então esse aqui é o sec-butil. Olha como é fácil. De novo, professor, não entendi. Pessoal, contando o número de carbonos nesse radical que eu circulei bem aqui, tira o carbono da cadeia. Tu tem 1, 2, 3, 4. Se é 4 é butil, é but. Então esse aqui é o butil. Beleza, pessoal? Butil. Só que veja,
aqui está a minha valência, que é onde eu me conecto na cadeia. Tiro o carbono da cadeia. Olha só para a valência. Ela está ligada num carbono que se liga a quantos carbonos? 3 outros carbonos. Então esse radical estaria com a valência num carbono terciário. Se a valência está no carbono terciário, então esse aqui é o meu terc-butil. Professor, isso serve para qualquer radical? Então, pessoal, isso que eu estou tentando explicar para vocês, que muita gente sai do ensino médio decorando. Não tem que decorar. Por exemplo, vou apagar esse caso bem aqui, ó. Vou apagar bem aqui esse etil e vamos colocar um radical maior, tá? Ó, tira um print aí, por favor. Tira um print para você estudar mais tarde. Tirou o print? Vamos para cá. Vamos imaginar esse radical bem aqui, galera, ó. Vamos imaginar esse radical bem aqui. Vou fazer um radical bem maior. Então veja que não há necessidade de eu decorar a nomenclatura de radicais, porque eu posso fazer o seguinte, presta atenção. Primeiro eu conto o número de carbonos que tem no radical. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, ao todo, esse radical todinho aqui tem 5 carbonos. Se tem 5 carbonos, eu já sei que o prefixo para ele é pente, de 5. E a terminação, como ele é um radical que só tem uma valência, só se liga por uma perninha na cadeia principal, a terminação é -il. Então já sei que ele é pentil. Agora qual pentil? E aí volto para a explicação. Esqueça o carbono da cadeia principal. Você não pode contar com esse carbono. É como se ele não existisse. Está aqui a minha valência. Essa valência está ligada a um carbono que se liga a quantos outros carbonos? Essa valência está ligada a um carbono que só se liga a um carbono. Porque se você contar o da cadeia, ele é secundário. Mas eu não posso contar o carbono da cadeia na hora de nomear. Então você esquece o carbono da cadeia, está aqui a minha valência e está ligada a um carbono que se liga a apenas outro carbono. Ele é um carbono primário. Se ele é um carbono primário, ele podia ser o quê? O N ou o iso, como eu já paguei. O N e o iso. Só que o N, a cadeia é normal. E essa cadeia, vocês estão percebendo que ela tem uma ramificação. Então, valência no carbono primário, numa cadeia ramificada, eu chamo de quê, pessoal? Isopentil. Pessoal, olha como é fácil. Agora, olha uma observação que pode ser cobrada para vocês. Esse radical bem aqui, que eu comecei a aula falando sobre ele, vamos colocar o nome dele, vamos? Como é o nome desse radical aqui? Isso aqui é a valência, tá, pessoal? Isso aqui é a valência. Então, perceba que a minha valência está num carbono que se liga a 2 outros carbonos. Ou seja, é um carbono secundário. Se ele é um carbono secundário, então eu já sei que o prefixo é sec. Como ele tem 3 carbonos, eu vou chamar isso de sec-propil. Ah, professor, mas lá no colégio eu não aprendi esse nome. Eu aprendi o nome isopropil. Mas espera aí, não tem uma coisa errada? Porque o senhor me falou agora há pouco que iso é prefixo quando a valência está no carbono primário. Nesse caso aqui. Mas aqui a valência está no carbono secundário. Pessoal, isso aqui é uma exceção. Foi convencionado, como o radical propil só existe o N-propil e o sec-propil, não tem iso, só vai ter o iso a partir do butil. Então, como o propil só tem 2 radicais, ou a valência está na extremidade, ou a valência está no centro. Então, como só existe 2 radicais do propil, eu tenho o N-propil e eu tenho o sec-propil. Por que foi convencionado, então, professor, o sec-propil ser chamado de iso? Olha bem aqui o final desse cara, bem aqui, pessoal. Só o finalzinho, ó. Olha só o finalzinho desse radical bem aqui. O que esse pedacinho bem aqui te parece? Não parece isso aqui, ó? CH3, CH, CH3? É como se eu estivesse apenas colocando carbono. É como se eu pegasse esse radical aqui e fosse apenas acrescentando o quê? Carbonos. Então, a partir disso, ficou convencionado que todo radical iso, ele teria essa terminação, CH3, CH, CH3. Então, tirando o sec-propil, que foi o único radical convencionado de isopropil, que a valência não está no carbono primário. Veja,
o sec-propil, a valência está no carbono secundário, mas foi convencionado, foi permitido para o sec-propil ser chamado de isopropil. Só que aqui tem um probleminha. Quando a gente for fazer nomenclatura de cadeias carbônicas, os radicais têm que ser colocados em ordem alfabética. No entanto, essas letrinhas que vocês estão vendo aqui na frente, separada por hífen, não entram no alfabeto. Então, se eu for colocar o nome de um radical em ordem alfabética, eu não vou olhar para a letra T do T-butil. Eu vou olhar para a letra B do butil. Eu não vou olhar, por exemplo, para o CS do sec-propil. Eu vou olhar para o propil. Então, quer dizer que se eu escrevo esse radical como sec-propil, eu vou ter que levar em consideração, na hora de botar a ordem alfabética, a letra P. Mas se eu escrevo isopropil, vocês estão vendo que o iso não é separado por hífen. Então eu vou ter que levar em consideração a letra I. Então quando você usa sec-propil, você vai ter uma posição na hora de colocar em ordem alfabética. Quando você usa isopropil, você já tem uma outra posição. Então tome cuidado que isso aqui pode gerar uma confusão na hora de você colocar em ordem alfabética. Então, pessoal, veja que radical orgânico é muito fácil, você não decora. Você conta o número de carbonos, contou o número de carbonos. Ah, tá dando quanto, professor? Tá dando 5. Ah, então ele é pente, ele é pentil. Mas ele pode ser N, ele pode ser iso, ele pode ser sec e ele pode ser terc. Quando é que ele é N e quando é que ele é iso? Quando a valência estiver no carbono primário. Mas ele vai ser N se a cadeia for normal e ele vai ser iso se a cadeia for ramificada. Quando é que ele é sec? Quando a valência está no carbono secundário. Quando é que ele é terc? Quando a valência está no carbono terciário. Então veja que é muito simples. Para terminar nossa aula hoje de radicais, falta apenas a gente falar dos radicais derivados dos aromáticos. No caso, derivados de benzeno. Vamos lá. Pessoal, para concluir nossa aula de radicais orgânicos, nós temos radicais derivados do anel aromático, do benzeno. E aqui é muito fácil você entender esses radicais, porque veja, eu tenho um radical derivado do benzeno e eu tenho 2 radicais derivados do tolueno. Tolueno é esse cara aqui, ó, que é o chamado metilbenzeno. Então, toda vez que vocês olharem um radical sendo apenas o anel aromático, a valência diretamente no anel aromático, esse cara aqui em alemão quer dizer feno, certo? Então, o benzeno é feno. Esse radical, então, vai levar o nome de fenil, porque deriva do benzeno. Agora, eu posso ter 2 radicais derivados desse tolueno. O primeiro radical seria eu colocando a valência livre aqui nesse carbono de fora, ó. Ficaria assim o radical, ó. Né? A gente tem que tirar um dos hidrogênios, ó. Então, quando vocês encontrarem um radical que antes de chegar no anel aromático passa por um grupo CH2, esse aqui é chamado de radical benzil. Então veja que a valência ela vai estar nesse carbono de fora e não no carbono do anel aromático. Mas a valência pode estar no anel aromático derivado do tolueno. Seria mais ou menos isso aqui. Só que aí, pessoal, eu posso ter 3 posições para essa valência. Essas posições dependem aqui dessa distância do grupo CH3. Então, toda vez que a valência estiver na posição 2 em relação ao CH3, ó, tá vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, essa posição 2 em relação ao meu grupo CH3 é chamado de orto. Então, esse aqui eu vou chamar de orto e eu vou botar o nome toluil, porque deriva do tolueno. Aqui eu posso ter agora a posição desse radical como sendo a posição 1, 3. Ó, a valência vai estar na posição 3, vai estar aqui. Eu chamo isso aqui de metatoluil. E eu vou ter aqui agora, ó, a valência na posição 1, 4. A valência vai estar aqui embaixo, que eu chamo isso de paratoluil. Professor, não entendi. Então, de novo, pessoal, vamos imaginar, aqui eu tenho uma cadeia principal, tá? Só para você entender. Vamos imaginar que aqui seja a cadeia principal, deixa essa cadeia continuando para a esquerda e para a direita, e você chegou lá e encontrou assim, ó. Encontrou desse jeito. Então tá aqui a cadeia principal de azul, e veja que a minha valência está ligado na cadeia principal, está ligado diretamente no anel.
Então, essa valência que conecta com a cadeia principal, ligado direto no anel, é o radical fenil. Ah, mas agora, antes de chegar no anel, quem está conectando o anel com a cadeia principal é um grupo de carbono, é um CH2, ó. Não está diretamente no anel. Lá está a cadeia principal, que é azul. E aqui a valência não está diretamente no anel, ela está no grupo CH2. Ah, então esse cara é o benzil. Agora, olha como é que você mata a charada do outro, ó. Digamos que aqui seja o meu radical e aqui tem um CH3. Olha como é que você mata a charada. Ó, fenil está diretamente no anel. Benzil, a valência primeiro está no carbono para depois chegar no anel. E olha só como é que é o toluil. Qual toluil é esse? Eu sei que ele é toluil porque tem um CH3 ligado no anel. Aí eu vou ver a posição, ó. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, tá vendo? A partir do grupo metil. 1, 2, 3. A posição 1, 3, ela é chamada de quê? De meta. Então esse aqui é o meu radical meta-toluil. Beleza? Vamos fazer alguns exercícios para a gente poder treinar. Eu tenho certeza que quando a gente acabar os exercícios, você vai ter compreendido bem facilmente essa questão de nomenclatura de radicais. Fique aí com nossas questões. Um abraço. Pessoal, então vamos fazer as nossas questões aqui do material da gente, que está disponível aí na descrição do link. Mas levando em consideração, pessoal, que a gente não vai aprender hoje a determinar a cadeia principal, tá? E esse assunto de cadeia principal será o assunto da próxima aula, tá bom? Aqui a gente já vai dar a cadeia principal e vamos apenas trabalhar os radicais, tudo bem? Então, nesse caso aqui, pessoal, vou botar de verde aqui a cadeia principal, ela seria essa bem aqui, ó, de verde, tá? Na próxima aula você vai entender por quê. Então, nessa questão, ele pede para você analisar o composto e verificar quais são os radicais ligados no carbono 4 e 6. A gente começa a contar da extremidade mais próxima da insaturação, né? Então, aqui seria 7 e 8, porque aqui tem 2 carbonos. Então, vamos lá. Pessoal, tudo que está aqui do lado de fora da cadeia principal são chamados de radicais, tá? Que na realidade são substituintes, né? Se tivesse do lado de fora era radical. Como nós falamos na aula de hoje, são substituintes. Então, para a gente determinar o nome de um substituinte ou de um radical, a gente precisa primeiro lembrar que todo radical ele tem um prefixo, né? E ele tem um prefixo que vai ser de acordo com o número de carbonos e ele tem a terminação -io, quando o radical ele é monovalente. Então, nesse caso da gente aqui, vamos começar primeiro contando o número de carbonos de cada radical, né? Esse substituinte aqui, ó, ele tem 1 carbono. Então, eu já sei que o prefixo dele é met. E a terminação -io. Então, ele é um radical metil. Esse radicalzinho aqui também da outra extremidade aqui, ó, é metil também, porque só tem 1 carbono. Agora, você percebe que esse radical bem aqui, de baixo, ele tem 2 carbonos e, portanto, o prefixo é et. E a terminação -io, etil. Pessoal, agora veja bem. Quando eu tenho mais de 2 carbonos no radical, o que foi que nós vimos? Que é preciso eu usar o prefixo diferenciador. O prefixo diferenciador vai depender aonde a valência está ligada. Se a valência estiver no carbono primário, ou o teu radical é N, ou o teu radical é iso. N se a tua cadeia for normal. Iso se a tua cadeia ela for ramificada. Então, em geral, para ser chamado de iso, ele tem que terminar naquele conjuntinho CH, CH3, CH3. Então, toda vez que tua cadeia ela é ramificada, teu carbono é primário, tua cadeia é ramificada, e termina nesse grupamento aqui CH3, CH, CH3, eu chamo de iso. Se a valência estiver no carbono secundário, eu chamo de sec. Se a valência estiver no carbono terciário, eu chamo de terc ou simplesmente T, como a gente viu na aula. Então, veja, a valência, vou agora, olha aqui para a nossa figura, e atenta que esse tracinho aqui que eu estou pintando de vermelho, que está ligando o meu radical na cadeia principal, é o que nós chamamos de valência. Aí, o que foi que eu te disse quando a gente vai analisar radical? Deixa eu botar aqui branco, e eu vou pintar de branco esse cara aqui, tirar ele da minha cadeia. Por quê? Porque quando a gente for analisar um radical,
a gente não pode levar em consideração o carbono da cadeia. Então, é mais ou menos isso aqui, pessoal, ó. Eu tirei ele para que você não confunda. Então, tá bem aqui o meu radical, né? Agora ele é chamado de radical porque ele está do lado de fora, ó, não tem mais carbono. E o que você percebe? Que essa minha valência, que esse tracinho vermelho, está ligado num carbono. E esse carbono de vermelho, ele é um carbono o quê, pessoal? Secundário. Por que ele é um carbono secundário? Porque ele está ligado a dois carbonos, né? O carbono aqui da direita e o carbono de baixo. Então, nós dizemos que esse radical, o prefixo dele é sec. Então, como ele tem 3 carbonos, ele é prop. Então, esse é o meu radical sec-propil. Professor, mas não tem nenhuma opção com sec-propil. Porque o que foi que nós vimos no vídeo de hoje? Que toda vez que eu tiver o sec-propil, ele é convencionado a ser chamado de isopropil. Mas lembrando que o único isopropil que a valência não está em carbono primário é o sec-propil. Então perceba que o sec-propil ele pode ser chamado vulgarmente de isopropil, mas a partir de 4 carbonos, o isopropil só pode ser chamado de iso se a valência estiver aqui, meus amigos, ó, num carbono primário, tá certo? Lembrando que essa é a única exceção que nós temos, onde o sec-propil é o mesmo isopropil. Então, ele quer que seja no carbono 4 e no carbono 6, respectivamente. No carbono 4, vocês estão vendo aqui, ó, que é o isopropil. E no carbono 6, nós temos o radical metil. Então, nós temos isopropil e metil, respectivamente, no carbono 4 e no carbono 6. Tá certo? Vamos para frente que a gente vai identificando o nome desses radicais. Vamos aqui para a segunda questão. Na segunda questão, pessoal, ele pede o seguinte: com relação ao composto abaixo, os nomes dos radicais ligados ao carbono terciário. Pessoal, o carbono terciário é um carbono que se liga a 3 carbonos, né? Então, esse carbono bem aqui de vermelho, ele é um carbono quaternário, porque está ligado a 4 carbonos, certo? E ele quer o nome do radical ligado ao carbono terciário. Então, o carbono terciário seria esse carbono bem aqui, ó, né? Porque está ligado a 3 carbonos. Beleza? Ele quer que você diga qual seria o nome dos radicais que seriam ligados a esse carbono. Ah, mas aqui não é para determinar a cadeia principal? Não, pessoal. Ele quer que você considere, vou botar aqui de verde, ó. Ele quer que você considere tudo que está ligado a esse carbono terciário como radical. Então, isso aqui seria um radical, isso aqui seria um radical, e isso aqui seria um radical, tá certo? Então, vamos primeiro colocar o nome dos radicais pelo número de carbonos. Ora, esse da esquerda tem 3 carbonos, então o prefixo para ele é prop. Então, esse aqui é o propil. O de baixo tem 2 carbonos, então o prefixo para 2 é et, então é o etil. E o da direita tem 1, 2, 3, 4 carbonos, então o prefixo para 4 é but, então é o butil. Só que veja, pessoal, a partir de 3 carbonos, eu tenho que usar o prefixo diferenciador, que é o prefixo para identificar, para diferenciar radicais com o mesmo número de carbonos. Então, vamos lá. A gente vai olhar para a valência. Agora eu vou colocar de vermelho a valência. Ó, essa aqui é a valência, certo? Você tem que esquecer esse carbono aqui na hora de fazer a análise. Olha para esse carbono que eu estou assinalando de vermelho, e ele está ligado a quantos carbonos? A1, A2 e A3. Ele é um carbono terciário, tirando o carbono da cadeia, tá, pessoal? Você vai excluir esse carbono aqui no teu estudo. Então, como a valência está no carbono terciário, esse aqui é chamado de terc-butil. Etil não precisa, tá? Nós só usamos prefixo diferenciador quando tem mais de 3 em diante, tá? Até 2 carbonos nós não usamos prefixo diferenciador. Agora, pessoal, aqui na esquerda vocês estão vendo que a valência está num carbono primário, que é esse carbono aqui, ó. E a cadeia não tem ramificação, é uma cadeia normal. Consequentemente, eu chamo esse cara de N-propil, tá certo? Pessoal, cuidado, tá? Porque o N é o único radical, é o único prefixo que não precisa ser escrito. Então, poderia aparecer na questão somente propil, não precisaria aparecer N-propil, tá certo? Consequentemente, a nossa resposta que tem etil, N-propil e terc-butil, novamente, a resposta letra E. Beleza?
Vamos para frente para a gente continuar a aprender radicais. Próxima questão. Considere o composto hipotético a seguir. Então, ele dá esse composto aí lindo, né? E ele diz o seguinte: a opção que indica, respectivamente, o nome dos radicais assinalados com A, B, C, D e E. Então, vamos lá. A gente sabe o seguinte, que o radical que está assinalado de A, ele só tem um carbono na cadeia, né? Então, ele só tem um carbono nele, só tem um carbono, o prefixo é met. Então, esse aqui é o radical metil. Bom, esse radical aqui, gente, a gente ainda não viu ele na aula, mas vamos aprender agora como é muito fácil. Esse radical tem 2 carbonos, né? Se ele tem 2 carbonos, o prefixo dele é et. Só que tem um probleminha. Vocês percebem que tem uma ligação dupla? Vocês viram que os radicais monovalentes, a gente coloca o prefixo mais a terminação iu, certo? A gente não usa aquele an que a gente vai aprender quando for colocar nome de cadeia. Quando a cadeia é saturada, a gente usa an, propano, butano. Mas para radical, o an ele é dispensado. Então, para radicais que não têm ligação dupla ou tripla, a gente só usa o prefixo, que é o número de carbonos, mais a terminação iu. Porém, se o teu radical tiver uma ligação dupla, é obrigatório você usar o infixo em, para dizer que é uma dupla. Assim como, se ele tiver uma ligação tripla, você vai usar o infixo in. Então, por exemplo, esse radical, como ele tem uma ligação dupla, é obrigado a usar o em, para especificar que existe uma ligação dupla nele. E a terminação para um radical que só faz uma ligação na cadeia é iu. Então, esse radical ele é chamado de etenil. E agora fica uma dica para ti. O radical etenil tem um nome vulgar. Ele é chamado de vinil. Ah, professor, vinil não é justamente aqueles discos que a gente usava antigamente? Pessoal, ali era usado o nome vinil porque o vinil é o radical que vai dar origem a um polímero chamado de cloreto de vinila, que quando é polimerizado fica o policloreto de vinila, chamado de PVC. Esse que a gente usa para cano, para fazer encanamento. Então, aqueles discos de vinil, eles eram discos de PVC, certo? Feito de um plástico a partir desse radical chamado de vinil. Tá? Então, a partir de agora, bote aí na sua cachola que toda vez que eu tiver um radical de 2 carbonos com uma ligação dupla, ele é um radical chamado de etenil ou simplesmente vinil, tá certo? Vamos para o composto C aqui. O radical C, ele tem 4 carbonos, por isso o prefixo dele é but. Então, nós já sabemos que esse radical aqui é o butil. Mas qual butil? Porque a partir de 3 carbonos, a gente sabe que tem que ter o prefixo diferenciador. Então, mais uma vez, esquece o carbono da cadeia. Olha para a valência, que é essa de vermelho. Esse carbono bem aqui da valência, ele é um carbono primário, secundário ou terciário? Ah, professor, é um carbono secundário, porque está ligado a 2 carbonos. Então, esse radical butil, ele vai levar o prefixo S, de sec-butil, porque a valência está no carbono secundário. Olha aqui quem apareceu para a gente, aqueles radicaizinhos derivados dos aromáticos. E aí vocês viram que quando a valência do radical está diretamente no anel aromático, eu chamo esse radical de fenil, tá certo? E para terminar, a letra E, nós temos outro radical de 4 carbonos. Então, mais uma vez, um radical chamado de butil. Agora, pessoal, vamos para a valência, ó. Valência, esquece o carbono da cadeia. A valência está num carbono que se liga a apenas um outro carbono, ou seja, um carbono primário. Se é um carbono primário, o radical pode ser chamado de N, como o radical pode ser chamado de iso. Como a valência está no carbono primário, mas você vê que a cadeia é ramificada, terminando em CH, CH3, CH3, então esse cara é chamado de iso. E só lembrando, o iso não se escreve com hífen, tá? Ele é isobutil. Tranquilo, pessoal? Então, vamos para a alternativa da gente. Então, ele queria A, né? O A é metil. A gente já vai eliminando aqui a letra D, que é etil, ó. O B é vinil. Então, já está eliminada aqui a letra C e a letra A. O D é fenil. Então, agora nós temos, ó, C é o sec-butil. Então, nós temos metil, vinil, sec-butil. O D é fenil, e aí, pessoal, letra B é a resposta. Ó.
metil, vinil, sec-butil, fenil e isobutil. Tá certo? Pessoal, então radicais é só isso, tá? A gente só tem que saber determinar o número de carbonos e a terminação -il. A única coisinha que é um pouquinho mais chata é você usar o prefixo diferenciador. Mas se você tiver com dificuldade, volte à aula da gente e assista novamente para saber quando usa N, quando usa ISO, quando usa SEC e quando usa TERC. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima aula da gente, que já vai ser nomenclatura, determinação de cadeia principal e nomenclatura de hidrocarbonetos. Então essa aula que a gente aprendeu hoje é importantíssima para a nossa próxima aula. Um forte abraço.